Um bom final de semana. Obrigada, sucesso. Conversamos aí com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor José Daniel Diniz, e agora é hora de política. Quer dizer, continuar nessa pauta política, porque ele ouviu toda a conversa, estava com a gente. Ney, bom dia para você. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Andressa. Eu quero começar cumprimentando o reitor José Daniel Diniz. Ele não me surpreendeu, porque eu conheço a sua capacidade e a sua sensibilidade, mas ele, em poucas palavras, resumiu as carências da educação do Rio Grande do Norte, e sob um enfoque muito interessante. Ele não apenas apreciou, eu diria, esse desmonte do ensino universitário do Brasil, com essa carência de verbas, sobretudo na área de pesquisa e de avanço tecnológico, mas ele manifestou também uma sensibilidade muito grande sobre a educação básica. Pois é, me chamou a atenção isso também, né, Ney? É uma visão muito ampla do reitor, porque sem educação básica até as universidades não terão assim, um sentido maior no futuro. É preciso cuidar da educação desde a base até o topo. E essa contribuição que o Motores do Desenvolvimento, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, e pelo que eu sei, é uma iniciativa do jornalista Ricardo Alves. Ele se empenha muito nesse tema e ele retoma essa iniciativa. Esse ano vai ter um significado muito grande a partir do que nós ouvimos do próprio reitor José Daniel Diniz. Eu espero que a promoção do motor de desenvolvimento da Tribuna do Norte e do Sistema Cabugi contribua realmente para despertar as lideranças políticas na busca de alternativas que vão desde o ensino básico, como disse o reitor, até a crise do ensino universitário. Ney Lopes, e você fala com toda propriedade, né? E conhecimento, porque durante muito tempo você atuou aí na pauta em defesa da educação quando foi deputado federal. Mas vamos entrar mais na rotina da política, porque domingo tem eleição, prévias do PSDB, e quando a gente pensava aqui no nosso bate-papo, eu achei muito interessante que você dizia o seguinte: vamos falar sobre essas prévias, Virgínia, porque o partido está se preparando para escolher quem vai perder a eleição? Exatamente. É o que eu acho. Eu lhe disse, o PSDB vai fazer uma prévia para ver quem vai perder. Porque é um partido dividido, um partido em choque, um partido que não apresentou até agora, nessas prévias, nenhuma proposta, digamos, concreta em relação ao Brasil. Eu tenho até simpatia pelo PSDB, eu não tenho má vontade, mas eu estou analisando o quadro atual. Então eles vão escolher quem vai perder. Se é Dória, ou se é Leite, ou se é outro que vem. Você acha que o partido não viabiliza a terceira via no país, depois de domingo, escolhido o nome da legenda para enfrentar aí esse duelo Bolsonaro e Lula? Acho que não. Por quê? Infelizmente não. Porque, o que é que está faltando aos tucanos? Os tucanos perderam aquele discurso inovador da criação do partido, que teve o sucesso a partir da vitória do Plano Real, quando teve o presidente Fernando Henrique eleito, né? Hoje os tucanos estão divididos, uns apoiam Bolsonaro, outros são contra, muita discordância nos diretórios, um choque evidente entre Dória e o Eduardo Leite. Então eu acho muito difícil. Um discurso terceira via tem que nascer de uma manifestação de unidade nacional. Se o partido não tem unidade interna, como é que ele vai pregar a unidade nacional? É difícil, né? Sem dúvida nenhuma. Está apostando em quem? Você acha que dá quem domingo? Vamos lá, vamos fazer a nossa bolsa de apostas. Quem vence as prévias do PSDB? Olha, está difícil a gente saber, mas eu acho que o Dória, com a máquina na mão, pelo que eu tenho visto aí, de prognósticos da imprensa, ele termina ganhando. Mas não é fácil. O Eduardo Leite também mobilizou muita gente
contrária a esses arroubos do Dória, né? Agora, e a gente, só depois de apurar, que vai saber. Pois é, agora a gente, pela sua análise inicial, né, Dória está indo para uma prévia, onde se ele sair vitorioso, ele está abrindo mão aí de um projeto de reeleição dentro do próprio governo de São Paulo, né? O maior estado do país, que quer queira ou não, é uma mini presidência da República. Em princípio mas quem sabe o que possa acontecer. Ele pode ser um vice, ele pode, mesmo ganhando, fazer uma composição e disputar o governo. Tudo pode acontecer. Agora, em princípio, se ele ganhar e for candidato, ele deixa de ser, naturalmente, candidato a governador de São Paulo. Agora, Ney, falando aí dessa questão ainda do Lula e do Bolsonaro, né? Houve aí nesses últimos dias, um duelo aí das imagens, né? Nessas viagens, o que você teria a comentar sobre isso? Olha, Andressa, foi uma queda de braço entre Lula e Bolsonaro. Lula aproveitou esse momento de certa controvérsia da política externa brasileira e foi a países como Bélgica, França, Alemanha, foi ao Parlamento Europeu tentar vender a imagem dele como pré-candidato à presidência da República. Bolsonaro fez o seu périplo pelos países asiáticos, que é a alternativa que o governo está tendo. E lá, o Bolsonaro, mesmo viajando, não deixou de fazer o seu discurso com declarações polêmicas para alimentar a sua base política, né? Ele fez declarações sobre a Amazônia, sobre as provas do Enem, prometeu aumento dos servidores, ele ficou alimentando a política externa. Então, a gente vê que Bolsonaro indo a países como Bahrein, Emirados Árabes, etc., de uma certa maneira, a viagem foi estratégica, ninguém pode dizer que não foi. Pelo seguinte, hoje, no comércio mundial, está se observando o seguinte fenômeno. O eixo comercial está saindo do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Inclusive, foi criado o Mercado Comum do Pacífico. E nisso daí, o Brasil está se firmando como vendedor de minério de ferro. Com essa viagem, ficaram mais ou menos acertadas certas transações que vão garantir que o Brasil venda mais ferro para esses países árabes do que a própria China e os Estados Unidos. Então, isso do ponto de vista econômico foi um resultado bom. Lula, por outro lado, está na linha de fazer política através de contatos internacionais para firmar a sua imagem. E ele se beneficiou do choque que existe entre o presidente Macron da França e o presidente Bolsonaro e foi recebido lá como chefe de Estado. Eu achei um excesso do presidente Macron. Ele podia receber o Lula com todas as honras, porque ele é ex-presidente da República, eu não vou negar isso. Mas ele fez questão de dar uma distinção como que em resposta a Bolsonaro. E terminou dando ao povo brasileiro, né? Porque isso daí termina afetando a imagem do país. Nesse contexto de política externa, só para completar, Vizinho, eu temo o seguinte: se Lula tomar gosto com essas viagens, que ele vá à China. Se ele for à China, ele tem mais ligações com a China, naturalmente, do que Bolsonaro. E se ele não tiver muito espírito público, ele pode criar muito embaraço para as relações comerciais do Brasil com a China, considerando que elas já estão abaladas por certas posições de Bolsonaro. Então eu vou esperar que ele não pense em ir à China, não. Fique só na França e na Alemanha. Ney Lopes, agora Bolsonaro retorna ao solo brasileiro, ainda nós deixando uma expectativa se filia ou não a legenda ao PL. Você até falava em mimimi. Esse mimimi vai terminar numa filiação ao Partido Liberal ou o presidente ainda na sua constância de instabilidade vai conversar com outras legendas? Como é que você acompanha aí essa dificuldade de Bolsonaro ter um partido? É um mimimi mesmo. E se parece com aquela batalha de Itararé, que a história do Brasil fala que seria entre os fiéis de Washington Luiz e de Getúlio Vargas, terminou numa venda. Anunciaram a guerra e ela não houve.
Então eu conheço Valdemar da Costa Neto. Você sabe qual é o propósito que se diz, os que conhecem Valdemar, que Valdemar da Costa Neto, dirigente do PL, o que ele quer mesmo, ele quer eleger cerca de 60 deputados com dinheiro do governo Bolsonaro, com prestígio do governo Bolsonaro, e ele torce por Lula ganhar no segundo turno, porque aí ele fica com um bom fundo partidário pelo número de deputados e vai mandar no governo Lula de quem ele é amigo. Isso é um jogo muito pesado. E dizem que o que ele pensa é isso. Diz que o foco dele é fazer do PL o maior partido do Centrão, independentemente de quem vá se eleger presidente da República. E essa estratégia, tendo um presidente nos seus quadros como filiado, claro, Ney, que a tendência é que o partido realmente eleja uma das maiores bancadas em 2023, não é? E dará a ele um trunfo muito grande, porque quem tiver maior bancada manda no presidente. Você está vendo a dificuldade de Bolsonaro justamente por falta de votos, né? E sem falar em acordos paralelos também, Ney, que já se faz nessa negociação, que é o comando da Câmara Federal, onde o PL apoiaria a reeleição do atual presidente, mas com o compromisso da legenda comandar a casa no segundo biênio dessa legislatura que vai ser iniciada. Exatamente, já está... O inventário já está sendo feito. A Tulira continua. O Ministério da Cidadania fortalecido seria do PL. Mas o que Valdemar está querendo mesmo nesse reencontro? Porque estão dizendo que eles vão voltar a conversar nesse final de semana. E eu acho que vão se acertar. Só há um probleminha em Pernambuco e em outro estado que eu não estou lembrado. Só há um probleminha nesses dois estados. Então, São Paulo e Pernambuco. E aqui pelas terras de Poti, e por aqui, o PL fica mesmo com João Maia, Ney, na sua opinião, né? Mesmo com a entrada de Bolsonaro, ou João Maia corre o risco de perder essa legenda para o general Girão, por exemplo, se ele vier a se filiar? João Maia já tem dois lados, né? Ele já tem uma parte da família no PT e ele no PL. Ter um terceiro não é difícil, né? Ele faz tudo isso e ganha ele, ganha os parentes, ganha tudo. Então, isso é comum na vida de João Maia. E agora ele teria tido a garantia de Valdemar da Costa Neto de que permaneceria aí no comando do PL, independentemente da entrada ou não do presidente Jair Bolsonaro. Teve. Pelo menos ele disse, né? Eu acredito que teve. Acredito que teve. Valdemar já sabe que o cunhado dele é do PT, que a irmã é do PT e deixa ele do PL. O que é que vai tirar? Não vai tirar. Não é mais novidade, né? Não é mais novidade. Bem, a gente está chegando no finalzinho deste ano de 2021, né? Comecinho aí de 2022, muitas indagações ainda, né? Rumo aí a PEC dos precatórios também no Senado. E aí, calamidade pública, crédito extraordinário? A pauta do Legislativo, importante. Não é isso? Claro, Andressa e Virginia. O que há é o seguinte, nós estamos a menos de 40 dias para terminar o ano, né? E não vai acontecer nada de significativo em relação à eleição de 2021 até lá. A PEC dos precatórios, pelos levantamentos recentes feitos, o governo já tem 40 votos, precisa de 49 e teria 13 possíveis votos. É uma parada dura, mas a tendência é que o governo ganhe, até porque eles fariam certos ajustes na PEC dos precatórios. Se não ganhar, eles vão apelar para o que já existe na legislação atual, que é a decretação da calamidade pública e pagar o Auxílio Brasil com créditos extraordinários. Isso já é possível fazer. Bolsonaro não fez isso porque dentro da PEC tem outras coisas que interessam ao governo. Mas o pagamento do Auxílio Brasil já é garantido pela legislação atual. Então, a gente tem que ver aí o começo, já deve estar olhando para 2022. Logo no começo do ano, em janeiro, os institutos de pesquisa serão mais fiscalizados, vão ter que apresentar relatórios, etc. A pesquisa é uma coisa necessária, eu sou favorável, tem institutos idôneos de pesquisa, aqui nós temos institutos tradicionais, agora também é um lugar que tem muito picareta, viu? Muito picareta, que vai lá e diz, eu faço uma pesquisa para você crescer. Eu mesmo recebi propostas desse tipo quando eu era político.
Então, eu acho a pesquisa necessária, não deve ser proibida, mas tem que ter muita fiscalização da Justiça Eleitoral. Pois é. Porque sim. A gente e essa mudança já vai ocorrer a partir agora de 2022, né? Já em janeiro. Em janeiro, né? E outra coisa que vai ocorrer também em abril de 2022 é a janelinha partidária, menina. Janelinha, não, ali é uma porta para o céu. É para pular de partido, né? É para pular de partido. Até o dia 4, se não me engano, de abril, você não me lembra, no começo da primeira semana de abril, aquele que quiser se filiar ao novo partido pode sair e se filiar. Só não vereadores. Vereadores não. A janela não existe para eles. Agora, Ney, falando... Não, só existe para quem for disputar a eleição. No caso, o deputado pode. Ney, agora essa janela está mexendo e muito com os parlamentares na Assembleia Legislativa. É um converseiro, conversas para lá, para cá, faz-se contas, vê como se formar blocos e com certeza boa parte dos deputados vai migrar, vai trocar de legenda pensando aí no projeto de reeleição para 2022. Sem dúvida, sem dúvida. E sobretudo, Virginia, a história das federações, né? Essas federações criam casamento sem divórcio, porque fazendo a federação tem que passar 4 anos. Não pode desmanchar. Não é como coligação que podia. Então, os deputados aí estão muito preocupados, porque um partido pequeno, como não há mais coligação, para eleger um deputado vai ter que ter muito voto. O quociente é muito alto. E eles estão aí a fazer todo tipo de jogo para ver como irão se salvar. Vamos ver o que vai acontecer. A nominata tem limite, né? Na Assembleia Legislativa, por exemplo, a nominata de um partido, ela tem que ser o número de cadeira mais um. Então, são 25 nomes. E você reunir 25 nomes só com aquele chamado pingado, né? Com aqueles votinhos pingados, pode não dar o quociente eleitoral para fazer o primeiro deputado, né? Exatamente, perfeitamente pode acontecer isso, tanto para deputado estadual como para federal também. Né? Para federal, Ney, quem está se articulando e muito é o Solidariedade. O partido ele não quer receber mais filiados com mandato. Quem já está lá tem aí nas projeções a garantia de que pode renovar o mandato. Mas eles estão fortalecendo uma nominata para deputado federal. Solidariedade quer fazer um deputado federal. E aí o nome que está surgindo é o do presidente da CPI, da Covid, e do deputado Kelps Lima. É um trabalho dele. O Kelps está, pelo que eu leio nos jornais, eu não tenho conhecimento próximo a ele, mas ele está fazendo um trabalho para juntar laranjas, pessoas que sabem que não vão se eleger, mas somam para o quociente do partido. Se conseguir, pode ser uma estratégia, mas é um risco muito grande, sabe? Agora, Ney, vamos falar um pouquinho de polêmica, né? Tá rolando uma polêmica aí sobre um livro da vida, contando ali a vida do Lula, enfim, né? Relatando a prisão, mas nada de acusações com relação à Lava Jato. Olha, é o seguinte, Andresa. Fernando Moraes é um escritor, eu conheço ele pessoalmente no Parlatino. Eu o convidei até para palestra, é um bom escritor, um jornalista, um intelectual. Ele já escreveu várias biografias, inclusive de Antônio Carlos Magalhães. Ele agora está lançando o livro de Lula, sobre Lula. Mas, a meu ver, não é correto o que ele está fazendo. Com todo respeito ao intelectual, ao jornalista, não é correto. Fernando Moraes é um lulista, é um petista de carteirinha. Até aí, é um direito dele. Cada um tem a preferência que queira ter. Mas o que é que ele fez com esse livro do Lula? Ele disse que seriam 2 volumes. O primeiro ele lança agora, o outro depois da eleição. O da agora, que ele está lançando esse mês, é só elogio a Lula. Inclusive depoimento de elogio a Lula. A vida pública. Ele não fala em Lava Jato, em julgamento. Não ouviu nenhum adversário de Lula. Aí um repórter perguntou: Fernando, por que é que você omitiu tudo isso? Ele disse: porque se eu colocasse as condenações de Lula, eu poderia influir negativamente na eleição. Mas aí eu pergunto, ele fazendo o que fez, vai influir positivamente. Porque passa a ser um livro de elogio, laudatório ao ex-presidente. Eu não tenho nada
contra, descrição favorável, cada um tem a sua forma de escrever, isso é a liberdade de pensamento. Eu apenas coloco que um biógrafo não deveria agir assim. Se ele queria lançar uma biografia, ele adiasse para depois. Agora, fazer 2 volumes, um elogiando na véspera da eleição e o outro relatando fatos que podiam prejudicar só depois da eleição, não me parece uma coisa correta. E já que estamos falando de livros, uma dica aí, eu ainda não li, né? Já estou com ele em casa. É a biografia lançada pela Companhia das Letras de Roberto Marinho, Ney. Você que gosta também do mundo da comunicação, da trajetória do Roberto Marinho, também é um bom presente para a gente pedir de final de ano, né? Você lembrou bem, eu vi na imprensa, eu não tenho ainda esse livro, mas vou até adquirir. É muito interessante, porque é um homem que teve uma participação muito grande na comunicação brasileira, não é? Ninguém pode negar. É verdade. E são fatos que, sobretudo para nós jornalistas, com certeza terão grande interesse, né? Ney Lopes. E um livro que saiu agora essa semana, graças a um trabalho de Joventina Simões, de Armando Holanda e de Vicente Cerejo, foi o 3º volume daquelas entrevistas do Roda Viva. São 10 entrevistados, inclusive tem uma entrevista minha de Geraldo Melo, vários outros. Esse livro foi lançado agora no Instituto Histórico e Geográfico. A transcrição da entrevista, esse programa Roda Viva fez história no telejornalismo do Rio Grande do Norte. Olha que bom. Maravilha. Então hoje o nosso Papo de Política é cheio de dicas de livro aí para quem gosta aí de uma boa leitura. Ney, para a gente continuar com o nosso papo, deixa eu falar um pouquinho sobre a Assembleia Legislativa, a movimentação da CPI da Covid, uma CPI que já tem data para terminar. Estamos a menos de um mês, porque o prazo é 16 de dezembro. Você ainda acredita em algum fato novo? Pela frente é apenas o depoimento aí do secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia. Há um fato novo que pode ocorrer, eu não acredito que tenha nada, mas até porque se tiver, não será da conveniência do secretário revelar, é esse depoimento dele, do Cipriano Maia. A CPI tentou fazer um bom trabalho, ninguém pode negar, houve um esforço, mas não há nada de que possa gerar consequências pós-CPI, pelo menos que eu saiba. Foi um fato político, deu notoriedade, deu destaque aos seus membros, sobretudo ao presidente, o deputado Kelps, mas resultados mesmos que eu saiba, nenhum, a não ser a apuração dos fatos que já estão no âmbito da Justiça, já estão no Superior Tribunal de Justiça. Então, no fim, esses fatos vão ser revelados mesmo no âmbito do Judiciário. O capítulo Consórcio Nordeste, que pode ter algum tipo de desdobramento, mas a nível nacional, porque a nível local a CPI pouco pode fazer para interferir aí em todas as negociações que foram feitas pelo consórcio na compra dos respiradores. Ney Lopes, você é advogado e hoje tem eleição da OAB, né? A gente chamou aqui no início do jornal quase 6 mil profissionais, advogados aptos a votar, não é? O papel da ordem nesse momento, Ney? Eu acho muito relevante, sempre achei. A ordem é uma sentinela avançada em defesa da democracia. Provoca muitas polêmicas, uns concordam, outros discordam, mas a média de atuação da Ordem dos Advogados do Brasil foi sempre de sustentáculo das instituições e da democracia. Eu, acabando o programa, vou votar, que é o meu dever, votar como advogado, e, naturalmente, espero que os colegas façam a mesma coisa, escolham o candidato da sua preferência. O importante é valorizar a instituição, para que ela continue prestando serviços à sociedade. Muito bem. Ainda hoje, né, teremos aí o resultado desta eleição, né, Ney? E a gente agradece, para as 5h20 da tarde, 20 minutos depois, já se proclamar quem foi eleito presidente da ordem, né? 5 chapas aí na disputa. Maravilha. Agora 8h41. Ney, muito obrigada. Repita, né? 8h41. Agora eu ia agradecer a Ney. Muito obrigada. Ney Lopes, que participa conosco todas as sextas-feiras. É um prazer tê-lo conosco, como sempre, para trazer assim todo esse panorama da semana, né, Virgínia? Político. A gente sempre aprende muito com você, não tenho dúvida nenhuma. E falo por mim mesmo que a gente nunca mais tinha se encontrado, Ney. Prazer tê-lo conosco. Foi muito bom hoje sua presença aqui. Saudade de Jussara.
Jussara também, que é uma Jussara está nos ouvindo. Virgínia, sempre é muito bom. Hoje, como Virgínia disse, é o Dia da Bandeira, né? Que a bandeira foi instituída, a bandeira da República, 4 dias depois da proclamação. Mas hoje, antes de terminar, eu quero fazer uma curiosidade. Hoje é dia também, sabe de quê? Do vaso sanitário. É mesmo? É uma coisa de dar risada mesmo. Agora, sabe quem instituiu o vaso sanitário? Foi a ONU. A ONU? Sabe por quê? A ONU. Sabe por quê? Para chamar a atenção do saneamento básico para bilhões de pessoas. Foi uma proposta em 2001 e a ONU destaca o dia do vaso sanitário para que os governos ofereçam condições sanitárias às pessoas, porque essa é uma causa fundamental da mortalidade no mundo. Quer dizer, a ONU fez isso, que parece até uma brincadeira, mas é verdade, né? De maneira que a gente vê, e eu quero, por fim, reiterar, reafirmar aquilo que o Rio Grande do Norte todo já fez, o profundo pesar pela morte do farmacêutico André Damásio Miranda, um jovem e pai de família, assassinado a 1h da tarde, em frente ao seu ambiente de trabalho, de forma vil, de forma criminosa, covarde. É realmente um fato que constrange a todos. E eu sempre defendi, Virgínia e Andressa, que a solução para essa criminalidade que prospera, não só aqui, mas no país todo, tem que ter medidas locais. Claro que tem, mas tem que passar por uma reforma da lei penal brasileira. A lei penal, do jeito que está no Brasil, ela premia, ela incentiva esse tipo de acontecimento. Infelizmente, eu sou defensor dos direitos humanos, mas há um excesso de algumas alas quando querem defender os direitos humanos. Então a gente tem que fazer uma legislação realista, tem que votar uma emenda constitucional que restabeleça no Brasil a prisão perpétua, seria nas ilhas, tipo Ilha de Marajó, aquelas ilhas da Amazônia. Tem que dar mais condições de trabalho e de ação à polícia, tem que dar meios de defesa do cidadão, porque isso não é barbarismo, isso é uma forma de... O bandido, sabendo que ele tem a proteção, às vezes até da própria lei, ele age sem temor. Você veja, por exemplo, dizem que quem matou esse rapaz, o André Damásio Miranda, foram adolescentes, menores. Se forem presos, vão dormir em casa. Então isso acontece. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, a responsabilidade penal começa aos 14 anos. Não vou botar em prisão, não, porque você não vai botar um menor numa prisão, mas órgãos de instituições que possam até proporcionar uma recuperação gradativa desses pré-delinquentes. Agora, o primeiro passo é identificá-los, porque até agora, Ney, vamos a fazer 48 horas do fato e nenhum deles ainda foi encontrado pela polícia. Mas esse esforço naturalmente está sendo feito e eu acho, e quero aqui deixar claro, é uma opinião polêmica e não vai aqui nenhuma parcimônia de minha parte, eu quero falar a verdade. Eu acho que quem tem menos culpa nisso é o Coronel Araújo, secretário de Segurança. Ele é um grande secretário de Segurança. Se não fosse ele que negociou com o governo Bolsonaro recursos, dinheiro, armamentos, veículos para trazer para cá, que Fátima não conseguiria, ela vive hostilizando o governo federal. Agora, é que o trabalho da segurança pública é muito complexo e é muito difícil. E Fátima tem que fazer o dever de casa dela no que diz respeito a uma maior valorização do policial, no salário, na abertura de vagas a mais do que já estão sendo abertas, porque essas tentativas têm que ser permanentes como forma de vencer essa violência. Agora, se não houver no plano federal uma reformulação da lei, vai ser difícil conter violência no Brasil.
Pois é, Ney Lopes, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A gente agradece demais e até a próxima sexta-feira, viu? Final também, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo. Muito obrigado. Bom dia a vocês e bom dia a todos. Um bom final de semana para todos. E uma feliz festa da nossa padroeira, né? Salve a nossa padroeira no domingo. Nossa Senhora da Apresentação. Muito obrigada, Ney. Agora 8h47. Repita. 8h47.